Bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Bora despertar para mais uma semana maravilhosa, abençoada! Bora despertar, vamos lá? Bom dia, bom dia! Bom dia, Denise! Bom dia, bom dia! Mais uma semana começando e com ela, né, a misericórdia do Senhor também se renova sobre nós. Que a graça e o favor dele seja conosco, que ele derrame sobre nós graça, estenda sobre nós a sua misericórdia, que o favor dele seja conosco por onde a gente for. E aí, preparada para mais uma semana? Como é que você começa segundas-feiras? Agradecendo ou reclamando? Bora começar agradecendo. Nós estamos tendo a oportunidade de começar, de viver, de recomeçar. Recomeçar não do zero, porque ninguém começa do zero. A gente sempre recomeça de um lugar de onde a gente já parou. Tem muita coisa aí dentro da gente que para recomeçar, meu Deus, seria maravilhoso, né? A bagagem de conhecimento, as experiências positivas e negativas. Vou me apresentar a vocês. Eu sou Paula Sabrina, eu sou mentora de mulheres, tenho especialidade em psicologia positiva e também sou analista corporal. Nós estamos falando aqui junto com mulheres sempre vivas. Nós cansamos de só sobreviver e queremos viver. Por isso estamos sempre vivas. E para viver, a gente escolhe despertar o poder que há em nós. Bora tomar nosso cafezinho do autoconhecimento. Que bom te ter aqui, Denilze, como sempre, todos os dias, isso é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre algo que impacta diretamente a nossa energia, nossa alegria e até a nossa autoestima. São os relacionamentos. Fala sério, tem uns relacionamentos que nos sugam. Parece que quando a gente está com a pessoa, toda a nossa energia é retirada de nós. A gente frequenta alguns ambientes que nos fazem tão mal que a gente acha que é algo que é físico. Então, sabe aquelas pessoas com quem a gente sai e volta leve, inspirada, cheia de vida? Ai, é tão bom estar com elas, né, Denilze? E aquelas com quem depois de 10 minutos de conversa, parece que toda a nossa energia ela descarregou. Pois é. Hoje nós vamos entender quem são os nossos drenadores de energia e quem são os nossos propulsores de energia. E como a gente pode criar um ambiente relacional que nos nutre e não nos esgota. Está preparada para isso? Quem aqui já sentiu que uma conversa simples conseguiu te deixar cansada o resto do seu dia? Quem já passou por isso? Meu Deus! Uma conversa de 10 minutos é capaz de esgotar toda a energia que a gente tem. Então, tudo é energia. Cada palavra, cada presença, cada olhar. Nosso corpo sente quando há essa troca verdadeira e quando há uma drenagem. E o mais interessante, muitas vezes, não é o outro que faz isso de propósito. É o tipo de relação que a gente permite. O padrão que a gente repete ali naquela relação. O limite que a gente ainda não colocou. Talvez você tenha aquela amiga
que sempre te liga para reclamar. Quem aqui tem essa? A vida dela nunca fica boa. Quem aqui tem esse tipo de amiga que ela só reclama? A vida nunca fica boa para ela. Nada fica bom. Ou aquele familiar mesmo que te faz sentir culpada só por dizer não para ele. Essas relações, elas criam microvazamentos de energia. E com o tempo, a gente se sente exausta, sem brilho e sem vontade. Gente de Deus, tem pessoas que só da gente estar no mesmo ambiente que ela, às vezes ela não nos dirigiu a palavra, ela nem nos olhou, mas só de estar no mesmo ambiente, a gente se sente sugada. E isso é em qualquer ambiente, ambiente familiar. A gente acha que no nosso ambiente familiar só tem pessoas com boas energias. Só tem pessoas que nos querem bem. Só tem pessoas que falam, que nos motiva, que torcem pela gente. Olha o dedinho, ó. Não. No nosso local de trabalho, quantas pessoas hoje, segunda-feira, a gente vai encontrar depois de uma semana de recesso e elas vão só reclamar. Nada tá bom. Nada. Não existe solução para nada. Então, drenadores não são vilões. Às vezes, somos nós mesmos que em alguns momentos da vida, é a gente mesmo. Você já passou por algum momento em que você não está bem? E você fala assim, nossa, hoje nem eu estou dando conta de mim. E aí, a gente precisa parar e analisar como que a gente está. Oi, Marcela. Como que a gente está, né? A gente precisa não só avaliar o outro, mas nos avaliar. Porque aqui a gente veio para olhar para a gente. A gente olha o outro, olha. E se a companhia daquela pessoa, ela não nos faz bem, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue nos mudar. A gente consegue mudar o ambiente em que a gente está. A gente consegue mudar a energia que está fluindo de mim. Então, eu preciso observar, será que eu não estou reclamando demais? O reclamador crônico, tudo é difícil para ele. Será que eu não estou assim, não? E por isso eu me sinto tão pesada, tão exausta? E o controlador, quer te dizer o que fazer e como fazer. Ele quer saber tudo sobre você, sobre o outro, sobre todas as situações. E quer te dar comando, te orientar a forma que você quer fazer. Esse é o controlador. É horrível estar na presença de pessoas assim. E é péssimo ser uma pessoa assim. Eu não tenho que saber tudo da vida dos outros e nem resolver todos os problemas. Isso é extremamente pesado e danoso para mim e para quem está ao meu redor. E a pessoa que é vítima? Meu Deus do céu, eu já fui essa pessoa. Confesso o meu pecado. Eu já fui vítima, sofria por tudo e o tempo inteiro. Ao invés de eu sair de um sofrimento para um tempo de glória, eu saía de um sofrimento para um outro maior. Então, sempre sofre, nunca assume as suas responsabilidades. Só o outro fazia mal. Eu era boníssima, a melhor pessoa da face da terra. Só que não, porque eu me colocava nesse lugar de vítima. E quanto mais eu me colocava nesse lugar, mais situações terríveis aconteciam comigo, porque era o que eu emanava, era a energia que eu emanava, de sofrimento, sofrimento, sofrimento. E o competitivo? Ele transforma até o seu sucesso em ameaça.
Ele morre de medo de perder para você. Ele morre de medo da sua luz. Então, tudo que você faz passa a ser uma ameaça para ele. Mas e quando sou eu que tenho medo de que o outro ofusque a minha luz? Eu quero brilhar mais que ele. E aí começa uma competição. Ah, mas isso drena demais as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa alegria. E o dependente emocional precisa de você o tempo todo. Meu Deus, ontem eu estava pensando nisso. Eu estava aqui ontem eu fiz minha sessão de terapia aqui com uma pessoa maravilhosa, a Laís, e nós conversando e eu me lembrando o quanto eu precisava de todo mundo o tempo todo. Eu não tinha, eu planejava muito, traçava todo o roteiro, mas se eu não tivesse alguém para estar comigo, eu não executava. Eu sempre precisava de outra pessoa para executar. Esse é o dependente emocional. Precisa de você para tudo. Ou eu preciso das pessoas para tudo que eu vou fazer, eu preciso de alguém. Meu Deus do céu. Estes, então, que eu apresentei para vocês, o reclamador, o controlador, a vítima, o competitivo e o dependente emocional, são perfis que drenam, porque não há reciprocidade. É uma via de mão única. E quando você vive tentando consertar, salvar ou agradar, acaba se desconectando de si. Olha só que perigo. Então, quando eu me coloco num desses perfis, eu acabo me desconectando de mim mesma. Quantas vezes você já diminuiu a sua luz para caber em um relacionamento assim? E relacionamento aqui, eu quero dizer que não é só o amoroso. Às vezes, um relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, entre primos, entre colegas de trabalho. Para que eu pudesse caber em uma relação, eu me diminuía. Quantos de nós tem medo de brilhar porque seu irmão vai ficar sem brilhar, vai ficar para trás? Mas aí a gente se esquece. Cada um escolhe o seu caminho. Se você escolheu brilhar, brilhe. Não diminua a sua luz. Não diminua. Você nasceu com esse tanto de luz, é porque você precisa iluminar isso tudo. Então, se permitir ser você, se permitir emanar a sua luz, na potência que ela é um autocuidado, uma ação de autocuidado e de autoconhecimento maravilhoso. Não se diminua para caber em qualquer relação. Se você não está cabendo ali, significa que é hora de sair. Então agora, pensa nas pessoas com quem você se sente viva, se sente criativa, se sente em paz, onde você pode emanar a sua luz e a sua energia do jeito que ela é. Eu tenho um grupo de amigas que quando a gente encontra, meu Deus, que dia maravilhoso que é. E a gente nem sempre se encontra, sempre, todo fim de semana. Não. Algumas são de outras cidades. E a gente se reúne às vezes para almoçar ou tomar um café. E eu saio dali revigorada. Já viu o carro elétrico agora? Que é só pôr a tomadinha nele, que ele tem, né, condições de andar por muito tempo. E quando a gente encontra essas pessoas que nos revigoram, é assim que a gente vai para a vida. Mais entusiasmado, mais criativo, mais cheio de paz, mais cheio de alegria. Estas pessoas são os nossos
propulsores, elas nos enviam para a vida, nos empurram para mais longe. Pessoas que te impulsionam, que te lembram quem você é. E o melhor, celebram com você quem você é. Elas não querem te modificar para que você caiba na caixinha. Não, não, não. Elas falam até assim, sai dessa caixa. Você cabe numa caixa muito maior. Esses são os nossos propulsores. Quais são as características dessas pessoas? Mesmo sem concordar, elas te ouvem. Elas celebram suas conquistas. Elas te desafiam a crescer sem te diminuir. Elas te inspiram a ser autênticas. E o encontro com elas é leve e você sai dali nutrida. Meu Deus! Então essas relações não nos sugam, elas regam. E sabe o que é lindo? Quando você se torna também uma mulher propulsora, quando em vez de sugar, você inspira, quando em vez de julgar, você acolhe, você também é uma propulsora. Então vamos lá, vamos praticar isso? 3 passos simples para deixar isso mais prático, para a gente compreender. Então, primeiro, perceba. Observe como você se sente depois de cada encontro. Como você sai de cada encontro. Segundo, o limite. Lembra do dizer não? Então, dizer não também é autocuidado. Não, eu não quero estar aí. Eu não quero ir. Não quero estar na presença de determinadas pessoas, em determinados ambientes. Não quero. E 3, invista tempo em quem te expande. Quando você diz não para estar com quem você não quer, sobra tempo para você estar com quem você quer. Então escolha investir tempo com quem te expande. Às vezes, queridas, a leveza não está em ter mais pessoas, está em ter as pessoas certas. Às vezes você não é aquela pessoa que tem um círculo numeroso de amigos, de colegas, mas você tem poucas amigas, mas tem as amigas certas, amigas que te impulsionam a crescer, a ser mais, a expandir a sua luz. Então, relacionamentos saudáveis não são sorte, eles são escolhas conscientes. E a relação mais importante de todas é a que você tem consigo mesma. Quanto mais você se respeita, mais naturalmente atrai conexões leves e verdadeiras. Então, quanto mais você se respeita, você não se permite estar em ambientes de reclamação, mais você atrai conexões leves e verdadeiras. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive no ambiente de trabalho. Todas as vezes em que nós... Bom dia, Fabi! Todas as vezes em que nós íamos tomar café, um grupo, de pessoas que trabalhavam ali comigo começavam a reclamar e a falar muito mal das pessoas da cidade. Pessoas que não estavam ali para se defender. E quando eu observei esse ambiente, eu me calei. E eu comecei a me afastar, fisicamente mesmo. Então, tinha a mesa, quando elas começavam a reclamar, eu me levantava e ia para o balcão tomar o meu café. E isso aconteceu por muitos meses. Certa vez, eu fui tomar o meu café e elas estavam ali fazendo as fofocas, as reclamações.
peguei meu café e fui para o balcão. Uma das pessoas que estavam ali falou assim, ó, gente, vocês já viram que a Sabrina não toma café conosco? Vamos combinar assim, quando ela chegar, para que ela faça parte, tenha até lugar para sentar, vamos parar de fazer fofoca e de reclamar? E ela foi e me chamou, vem cá, Sabrina, a gente vai parar de falar mal dos outros e de reclamar. E aí eu me sentei. E a partir daquela data, elas não, pelo menos perto de mim, elas não falaram mais, ficaram com as fofoquinhas ou reclamando, sabe? A gente falava de projetos, de sonhos, de mudança de vida e foi maravilhoso, sabe? A gente tem o poder de mudar os ambientes, mas não tem poder de mudar as pessoas, não. Às vezes o ambiente está só esperando a nossa postura. Existem ambientes que estão torcendo para a nossa falta de postura. Mas nós, como agentes de luz, de paz, de alegria, a gente deve transformar o ambiente com a nossa alegria, sabe, com os nossos sonhos. A hora que as pessoas vierem com reclamação para próximo de nós, a gente sai com soluções, com sonhos. A gente precisa mudar o que sai da gente. Da gente não pode sair. A palavra de Deus fala que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Ou é uma água doce ou é uma água amarga. Que tipo de água você tem oferecido ao mundo? Lembre-se que nós estamos aqui hoje para falar de nós. É autoconhecimento. É o conhecimento que eu tenho de mim mesma. Qual é o que você tem oferecido para o mundo? Quando as pessoas estão comigo, elas saem com mais vontade de viver ou tão derrotadas que elas desejam a morte. Então, queridos, qual é o que tem saído de mim? Qual é o tipo de energia que tem fluído de mim? As pessoas querem estar comigo, ou quanto menos estar comigo, melhor. Porque é muito fácil a gente sentar aqui e falar das relações que nos drenam. Mas e quando a pessoa que drena a energia do outro sou eu? Então, por favor, bora olhar para nós mesmas. Né? O que vai emanar de mim é vida. É vida. Eu gosto demais quando eu saio de um ambiente, de um bate-papo, onde, gente, eu saio dali revigorada, cheia de vida, cheia de energia para ir para a vida. Eu quero ser propulsora e eu quero impulsionar as pessoas que estiverem perto de mim. Deixa aqui, a Denilze diz, que explicação maravilhosa, que bom. Aprendeu a dizer não. Fabi me deu bom dia, saudade, Fabi, dos nossos bate-papo e das nossas risadas. 2 pessoas com quem eu adoro estar, Fabi e Denilze, propulsoras de uma excelente energia. Deixa aqui então, quem é a pessoa propulsora da sua vida? Eu disse aqui 2. A Fabi, nossa, me divirto com ela. A Denilze também maravilhosa, cheia de energia. Então, nós temos aquelas pessoas que nos revigoram, né? E esse tema, ele falou com você? Falou? Se ele falou com você e você conhece, vou até fazer diferente hoje. Sabe aquelas pessoas que drenam a sua energia? Manda essa live para ela. Sabe? Sim, como quem não quer nada. Diz para ela, nossa, como essa live falou comigo. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser a pessoa que impulsiona a gente, que impulsiona outras pessoas a viverem com leveza, com tranquilidade, com paz. Ah, gente, o quanto é bom isso, né? Então, se ela falou com você,
Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Mas também curte e comenta lá, por favor. Ó, a Denise diz assim, você é pra cima. Ah, obrigada, Denise. Me trouxe muita energia, aprendi muito com você. Obrigada, Denise. Minha anfitriã do meu coração. Ah, delícia, Denise. Ó, Denise diz, eu dreno e uso suas palavras, viu? Então, vamos melhorar o que emana de nós. Vamos melhorar o que sai de nós, né? Então, compartilha com quem também precisa e você vai ter esse cuidado com ela. Bom, nossa live fica por aqui. Hoje, né, retorna ao trabalho, muito feliz, graças a Deus. E eu desejo a você um dia maravilhoso. Que de você possa fluir vida, alegria, paz, tranquilidade. Que as pessoas que chegarem até você sintam essa energia positiva que você tem, né? Que flua de você hoje vida, paz, alegria, vontade de viver. Ó, beijo para vocês. Ah, Fabi, você é uma pessoa incrível que me inspirou muito. Ah, eu fico inspiradíssima com você. Muito obrigada, queridos. Ó, um beijo para vocês. Uma semana carregadinha de bênçãos, sabe? Aquelas que a gente tá na expectativa de que chegue. Chegou essa semana. Que a bênção do Senhor seja sobre cada uma de vocês, né? Que a graça dele flua de vocês, né? E que quem estiver com vocês se sintam à vontade para ser quem é. E você continue aqui comigo, despertando todos os dias às 6h13 da manhã o poder de ser você. Beijos, excelente semana. Tchau, tchau.